Salve, salve, meus amigos do 013 Esportes. Muito boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa com a graça de Deus, a permissão de Deus. Hoje, um pouco mais aliviado, né? Porque o Santos ganhou ontem. Não foi a partida dos sonhos, mas 3 pontos. 3 pontos na conta é o que importa, é o que precisa nesse momento, não necessariamente jogar bonito, mas precisa ganhar, sair de perto ali daquela zona do rebaixamento, que é o mais importante para o Santos. A gente vai falar bastante desse jogo e vamos falar bastante sobre o Santos, que vive aí momentos de ebulição em todas as áreas. Para isso temos aqui o nosso companheiro de sempre, o Rogério Dutra, o nosso engomadinho. Boa noite, Rogério. Ô, meus amigos, boa noite, a todos os amigos, a família 013 Esporte que tá crescendo, ao Gustavo, nosso convidado, que eu vou deixar no suspense, mas o pessoal já sabe, né, que é um cara muito fera, que tá fazendo falta, mas calma aí, torcida, que a gente vai bater bastante papo com ele, vamos tirar bastante dúvida, e vamos falar muito do Santos e do fim de semana que foi recheado mesmo, né, Thiago? A sorte um pouquinho, né, tem time que tem sorte, nossa, tá faltando sorte. Tem time que os caras fazem gol contra, né, cara? É impressionante, mas o nosso não, né? O nosso a bola cisma em não entrar, mas tudo bem. Olha, que essa sorte que o Corinthians teve, de quem ele tá falando é do Corinthians, né? Ontem foi o gol do Rodinei contra lá pro gol do Flamengo, né? Não só no domingo, né? E terça, o Benedito lá. Então, tomara que essa sorte já tenha chegado na sua cota, né? E Exato. que na quarta o jogo vire. Gustavo Almeida, seu boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Thiago Rodrigues, Rogério Dutra, Zé Renato Quaresma, um prazer ter você com a gente aqui, muito boa noite. E o meu destaque inicial vai para essa vitória do Santos. Como o Thiago já falou, não foi a vitória dos sonhos, mas a gente conseguiu sair de uma sequência aí de resultados negativos e também não tomamos gol, né? Depois de muito tempo a gente não tomou gol numa partida. Vamos ver como é que o time vai se ajustar para quarta-feira. A gente também sabe que o interino não é o ideal, mas vamos ver como é que vai ficar. Como está a agenda do presidente, o que ele está planejando para o futuro do time. Isso aí, Gustavo. E assim, hoje nós temos aqui a presença do José Renato Quaresma, ex-membro do Comitê de Gestão, empresário bem-sucedido aí na Baixada Santista. Falava com o Quaresma já há algum tempo para vir, teve umas questões de saúde e não conseguiu, mas ele veio. Está aqui conosco. Muito boa noite, Quaresma. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É verdade, tenho que te agradecer a paciência, porque quando você me ligou eu estava para fazer a cirurgia, né? Acabou sendo bem sucedida. Então, obrigado por essa paciência, a consideração. Rogério, Gustavo, boa noite a todos. E tô voltando, hein? Eu estava no departamento médico, eu tô voltando, hein? Vamos devagar. Pode deixar. Sem bola dividida. Tu tá falando em voltar, o chat já tá bombando aqui, todo mundo. Volta a Quaresma. Eu avisei. Eu dei uma volta para chegar aqui, eu dei uma volta e cheguei. Então, mas antes que a gente fale do jogo, porque nós vamos iniciar falando da partida, mas só por esse apelo, porque veja, Quaresma, eu converso com muito torcedor, né? A gente conversa com bastante gente e tem muitos que gostariam da sua volta, porque assim, hoje, a minha impressão, quando eu olho para o Santos, aí eu falo como associado, como torcedor do Santos, às vezes eu sinto que o Santos é um Boeing sem piloto, sem comandante, sem nada. É uma impressão que eu tenho, pessoal. Você é aeromoça também? Hã? Você é aeromoça também? Eu acho que você é aeromoça também. Eu acho que sem nada, tá à deriva. Sabe aquele filme antigo, Aperte os Cintos, que o piloto sumiu? Antigo. Como que você vê essa questão de muitos torcedores que gostariam da sua volta, de que você participasse, mas você é um cara que entende do futebol, que fazia esse meio de campo. Como é que você vê essa interação da torcida? Bom, primeiro eu vejo com satisfação. Eu sempre vivi aqui, né? Até cheguei aqui falando, isso aqui é meu pedaço, Vila Matias, nasci aqui. Eu fui criado vendo os treinos do Santos. Meu pai, nas férias nas folgas da Petrobras, ele me levava lá na Vila Belmiro. Os treinos eram na Vila Belmiro. Eu vi bastante, na década de 90, treino ali na Vila. Aqui era o Chico Guimarães, né? Eu vi década de 70. Eu tenho essa cara de novinho, eu sei que vocês estão me olhando, mas já passei de 50. Então, meu pai me levava com 5, 6 anos, ficava ali onde é o placar hoje, e eles treinando, os mágicos, né? Pelé, Coutinho, então, eu chutava a bola lá para arquibancada, eu corria atrás da bola,
para ficar brincando e devolvendo. Então isso eu tenho na minha lembrança. Eu participei muitas vezes da Fogo Eterno, ficava lá no meio da torcida, sempre fui um cara de tá chovendo, caindo canivete, passava na casa dos meus amigos, falava, vamos pro jogo, e falava, tu é louco. Então eu sempre fui Santos, eu nunca fui da política do Santos, nem meu pai foi da política do Santos. E graças a Deus a gente foi adquirindo eu acho que tudo isso é um conjunto de situações, né? Dentro do Santos eu fui criando confiança, as pessoas foram me conhecendo, virei associado, tinha a minha opinião forte, como sempre tive, não vou mudar, não vou ser omisso das minhas opiniões, das minhas convicções, porque eu acho que cada um tem a sua, né? A gente respeita a hierarquia, mas a gente tem que ter a nossa opinião do que conhece. E comecei a conviver muito aqui em Santos. A gente tinha muita várzea, muito futebol. Joguei muitos anos no Milionário, que é ali no Canal Zero, que jogavam ex-jogadores. Você escuta muita história. O mais importante é você tentar aprender escutando. Sim. Porque muitas vezes você não está no dia a dia. E o futebol, abre aspas, é uma malandragem. É aquele boleiro, aquele papo gostoso que você tem. No futebol também é assim. Você precisa ter certos pontos, malandragem, para lidar com os jogadores, para lidar com não sei o quê, aí menino de repente... Senão você é engolido. Senão você é o processo, mas não é só o futebol. No basquete, assim, todos é uma gestão de pessoas. E eu fui adquirindo, acho que, uma confiança das pessoas que estavam no clube e tudo mais, até entrar com o Modesto em 2015, que nós ganhamos o Campeonato Paulista, onde eu tive uma interferência muito grande ali na contratação do Ricardo Oliveira, do Elano, porque o elenco era novo, nós precisávamos de equilibrar. Então, tudo isso foi dando uma condição no meu nome. E o que eu tenho hoje é que agradecer as pessoas que confiam, né? Sempre confiaram, mas que eu também erro às vezes. Né? Quem não, Às vezes a gente erra, às vezes a gente aposta em determinadas situações e você erra, e a gente é ser humano para isso. Nós não estamos aqui dizendo que ninguém tem que ser melhor. E nós nunca vamos ter também alguém aqui que seja o melhor do mundo. A gente vai ter erros e acertos. O importante é que o seu acerto seja em percentual maior do que o seu erro. Aí você está equilibrando e levando para o lado certo. Ficar no saldo positivo. No saldo positivo. Eu posso afirmar que acho que foi mais acerto do que erro, porque a galera aqui, Thiago, o Guga pode dizer ali, tá bombando no chat, volta a Quaresma, Rueda, seja mais humilde, chama o homem de volta. É só coisa assim nesse nível, Quaresma. Então, ou seja, a torcida quer o Quaresma de volta. Eu agradeço. Novamente falo a confiança, essa colocação deles. Mas eu entendo que o momento do Santos hoje é diferente. Né? Nós pegamos um momento muito difícil na hora que ganhamos a eleição. Eu estava junto. Transferban, dívida, sem dinheiro. Eu digo para vocês que eu comecei ali no dia 15 de dezembro, fui o primeiro do nosso grupo, né, a começar para fazer a transição, porque a gente já tinha um jogo contra o Boca Juniors e a situação num todo era complicada, da saída do presidente Pérez, da entrada do presidente Rolo, do contexto financeiro, do contexto de ir, porque naquele momento ninguém esperava o Santos chegar onde chegou na Libertadores. Surpresa, né? E aí quando chega, todo mundo começa com o ego ficar lá em cima, e você precisa segurar o ego, você precisa segurar os atletas. E quando eu cheguei, rapaz, era um turbilhão, o treinador pedindo jogador A, jogador B, jogador C, porque pra gente chegar mais a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Rapaz, uma loucura. E eu comecei dia 15 de dezembro e levei o time, e aí eu vou fazer uma defesa própria aqui. Eu acho que eu conduzi com os atletas, com a comissão técnica, nós fizemos um trabalho diferenciado em pouco tempo, porque muitas coisas que aconteceram lá internamente não vazou, ou não vazaram, para que a gente pudesse fechar o grupo e chegar onde a gente chegou. Isso é importante. Né? Então, assim, foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foi de confiança. Você ganhou rápido o grupo? Conseguiu ali fazer esse meio de campo com o treinador, com o grupo? Porque é o que você falou, essa blindagem... Ontem eu estava vendo uma entrevista do Luan Pérez no Boleiros do Sport TV. Pergunta para ele sobre o meu nome. Então, eu vi o Luan Pérez falando e ele disse que essa chegada do Santos nas finais da Libertadores era o mais improvável. Sim, que ele falou que teve uma passagem, estava ele, o Pituca e o Lucas Braga trocando ideia. Falou, pô, já pensou se a gente chega na final e tal e tudo mais? E que esse jogo, ele não falou especificamente o que aconteceu, mas falou que do Boca pra frente foi diferente. O que você... Assim, você falou que estava num turbilhão.
Mas o time, o elenco, o técnico, eles deram ali um voto de confiança. Foi difícil domar esse touro ali, que era esse conjunto todo? Não, você entra num todo disso. Você entra num todo assim. Primeiro que foi uma época diferente porque invadiu o mês de janeiro, coisa que já deveria estar fazendo pré-temporada. Então, teve atleta que reclamou. Queria fazer pré-temporada Não, naquele momento. queria as férias. Queria as férias. Entendeu? Aí você teve situações como a do Lucas Veríssimo, que você tinha uma venda pré-acordada, ok? Praticamente acelerando, e ele por si querendo ir, mas querendo jogar, e o time pressionando para ele poder ir. O Luan estava emprestado mesmo, né? O Luan Pérez. Estava emprestado e para jogar a final Tinha que comprar. tinha que fazer um... Então, assim, tudo isso influencia no elenco. O elenco cheio de garotos novos, subindo, ok? Que você também não pode jogar a responsabilidade nas costas deles. Então, foi um conjunto de informações. Pandemia. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão dar risada, mas nós, na Comebol, você precisa fretar avião. Você não pode ir em avião, como estava naquela época da pandemia. Fretamos um avião para jogar com o Boca. Qual era a companhia? A companhia argentina. Eu fui na nutricionista e falei assim, ninguém come, ninguém bebe nada no avião. Isso ninguém sabe, foi uma decisão minha. Junto com a nutricionista, eu falei, ninguém bebe, ninguém come nada no avião. Pode fechar isso aí e você prepara sanduichinho. E ela rapidamente já foi lá, preparou o sanduichinho, preparou água, porque se eu vou no avião, eu não estou desconfiando, mas vai futebol, que, né? vai que. Vai que. Essa é a Então- malandragem, né? Então, assim, esse jogo eu de tive que tomar cintura, uma né? decisão que poucos vocês estão sabendo aqui hoje, isso é de primeira mão. Mas são decisões que você fica em cima. Eu falava para ela, não me saia da cozinha. Fica lá na cozinha. Se alguém... É uma preocupação? Que é uma preocupação de um gerente. Não era de um do CG. Mas naquele momento, eu estava somente com um gerente, que foi o Jorge, que eu pedi para ele dar apoio aos atletas, tá certo? E ele estava fazendo isso, e eu tinha que acumular uma função meio que de executivo, porque o executivo que estava naquele momento também estava deu uma conturbada no ambiente. Então, rapaz, é uma loucura. Mas isso foi uma coisa. Você teve essa percepção de que havia essa necessidade e falou: não, dá a camisa que eu vou jogar e assumiu a bronca? Cara, quem tá na chuva tem que se molhar. Eu tinha a palavra do presidente Rueda, que quando assumisse ele queria que eu fosse pro futebol. Eu falei, o futebol é diferente da administração. Não, você fica só no futebol e daí você respaldo. Eu dei o respaldo pro CG. Faltou o respaldo pro Quaresma. Tá certo? Então, assim, eu falo aqui hoje, eu dei uma multa de 40% pro Soteldo, pelo tempo que ele ficou na Venezuela. Fui eu que fui sentar com o Soteldo, fui eu que fui discutir com o Soteldo, eu, Ariel Roland e Jorge. Eu apliquei a multa de 40, eu fiz ele pedir desculpa pro elenco todo. Foi o Miguel do Soteldo que não tinha voo, né? Pô, Ou o jogador que mais aí, deu trabalho? Thiago, aí é uma outra situação. Mas assim, eu dei uma multa de 40, quando eu levei isso pro CG, baixaram para 10. Aí não dá. Com que moral que eu fiz? Ah, não dá. Tira a tua autoridade, né? Tá certo? Não, e aí Então, quebra o certas comando, coisas né? Quebra o daqui, comando. eu tô dizendo para vocês que foram coisas que eu posso falar, né? E muita coisa vai te minando. Saúde, vai te minando estrutura, vai te minando confiança. A minha sorte, eu vou dizer assim, é que os jogadores confiavam em mim. A comissão técnica, através do Cuca, mesmo desconfiando, confiava em mim. Mas porque você é um cara de olhar no olho, né? Porque comigo não tinha isso, né? Teve um dia que o Cuca, que ele me chamou lá no campo e me colocou num apetado, Na saia justa. na saia justa. 2 dias antes do jogo do Boca, ele veio apertar sobre salários no campo, Na frente do plantel? na frente do plantel. E eu aqui vai meu agradecimento aos líderes que estavam lá, que entenderam aquele momento, que também foi uma jogada do Cuca, tá certo? Porque ele tinha o grupo na mão, ele queria ver até onde eu ia ou não. E eu falei, pessoal, não tem dinheiro para pagar. O que nós estamos fazendo aqui é buscando recursos para poder pagar. Aí, um bate-papo no meio de campo, o Cuquinha falou, pô, nunca vi alguém falar isso assim. Eu falei, comigo, eles aqui que me conhecem, porque muitos atletas me conhecem,
ali de rua, de treinar na minha academia, porque treinavam lá. Sabe que eu falei, eu não vou mentir aqui. Eu não vou ficar inventando historinha, porque a gente vai para uma final prometer. O mais fácil é meter a promessa, né? Então, quando eu falei isso, ficou um clima e os líderes sentiram que eu fui honesto em falar e depois encostaram e falaram, não, você foi certo, a gente confia em você, estamos com você. Tanto que na Argentina a gente teve uma conversa muito boa com os líderes, tá certo? Eu, no meu quarto, conversando com eles acataram. Então, assim, eu acho que essa relação, ela ia ficando mais forte, ela ia ficando mais transparente, né? Mas aí você tem N situações que ocorrem que começam a manipular. Esse marabalista não consegue ter todas as bolinhas na mão. Uma escapa, outra escapa, e ele não faz o trabalho bem feito. Você acha que essa falta de respaldo foi por vaidade, foi por burrice? Burrice por não conhecer de futebol? Falta de respaldo, você falou. Olha no olho, foi você que falou. Eu não falei nada, falei? Não, Mas teve a falta de respaldo. pela narrativa... Mas teve a falta de respaldo. Porque, pô, se você aplica uma multa, você é o cara do futebol, você que tá fazendo meio de campo, você que chega junto, você aplica uma multa, pô, não pode baixar essa multa. Thiago, Vou contar mais um. Tinha que manter ali. Aqui só de... Claro. Eu sei que o torcedor gosta disso, mas não é isso que faz o futebol. O futebol, ele é feito dentro do campo. Você tem que entrar e ganhar jogo. Resultado. Tudo isso que você faz fora de campo é apoio e gestão à cabeça. O jogador tem que entrar para jogar bola. Só. Tá certo? E se ele reclamar de algum problema, tu fala, não tem problema não. Você tem que jogar. Porque você tem que minimizar os problemas que tem no dia a dia. Mas eu vou contar mais uma passagem para vocês entenderem que hoje eu, por muitos anos dentro do Santos, vendo sistema presidencialista, sistema comunista, sistema terceirizado, sistema o que for, não dá mais para CCG. Pô, eu ia te fazer essa pergunta. Excelente. Não, mas Excelente. Vou dar um exemplo aqui. É um radicalismo, às vezes, mas que a gente precisa entender. Um avião que nós contratamos para ir para o Equador, Bolívia. Foi nessa Libertadores? Não, essa foi na pré-Libertadores. Que a gente tem que fazer um jogo fora. Porque na Se fase for de jogo grupo que o o Santos Soteldo- pegou o que o Delfim. Soteldo jogou. Bom, Venezuela. tem uma empresa que ela faz esses voos lá, que ela pode entrar. E ela tem um avião, ela tem vários aviões de carga, mas ela tem um de passageiro. Que a maioria dos times sul-americanos, quando a viagem é muito longa, quando é Venezuela, quando é Colômbia, pra vocês entenderem como que é. Essa empresa, ela entra fácil, sai fácil, não tem problema nenhum. Bom, o custo desse avião era 1 milhão para fazer a viagem de volta fretado. E nós tínhamos as outras companhias aéreas, uma de 1.500.000, 1.500.000 o fretamento. Obrigado pela Comebol. Bom, o Santos, se passasse o jogo, pegava esse time na Venezuela. O Grêmio, se passasse o jogo dele, pegava um time também longe. O pessoal de viagens encostou e falou, Quaresma, nós temos essa situação. Esse voo aqui, ele é mais barato. Então, nós temos que fazer o quê? Vamos contratar esse voo, porque se a gente passar, vamos deixar pré-reservado, que se a gente passar, a gente já fecha esse voo aqui, que é 1 milhão. Eu falei, tá bom, fecha o voo. Porque se eu não fecho esse, eu vou passar para 1.500.000, 1,5 milhão. Ou 1.600.000, 1.700.000. É quase o dobro, né? 1,5 milhão Pô, igual a 1,5 50%, milhão, né, Quaresma? mas Fala aí. Fala aí, 1,5 milhão igual a 1,5 milhão. Tá bom, fechamos isso. O Santos ganhou o jogo. Imediatamente eu falei, fecha o voo. Porra, eu fecho o voo? Não. O voo de 1 milhão você tem que pedir permissão pro CG. Eu falei, o quê? É um engessamento Eu falei, espera um absurdo. pouquinho, então faz o seguinte. Cancela esse voo, pega o mais caro. Ou então não vai, pô. E você entendeu que isso não dá para perder tempo? Isso é uma resolução de 2 segundos. É assim, fecha o avião, vamos para outro assunto, acabou o papo. E responsabiliza quem decidiu. Esse assunto do avião rodou 3 dias. Não. O dia que nós fechamos, o Grêmio entrou com o pedido. A gente já perdeu o avião pro Grêmio. Então, assim, futebol, ele é rápido. Você tem que ter... É dinâmico, né, Você Quaresma? pode errar? Você pode errar, é o que eu tô falando. Mas você não vai errar numa situação dessa. O comitê gestor não tem que estar aprovando isso. Bom,
contratar um avião da aerolínea argentina. Não, ninguém come, ninguém bebe nada lá dentro. Mas eu tenho que passar isso pelo comitê gestor? Não. Assim, entenderam? Assim, É para. um engessamento burro, né? Hoje eu sou contra o CG. Sou totalmente Eu sou contra. contra. Por que não se muda o estatuto? Você tem que. Não sei. Precisa ter como lobby vai fazer. precisa ter, tem que ter. Os conselheiros têm que votar e hoje o Pô, mas conselho eu todo é da vejo gestão, vários cara. conselheiros dizendo que é contra e ninguém faz nada. Mas aí é uma briga política que você vai ter novamente. Eu não sei se O voto é vale, aberto, né? Ninguém se tem não nada. vale. Mas assim, o sistema que foi antigo e que o Marcelo participou muitos anos, que ele era o presidente e você tinha 2, 3, 4, 5 diretores, Sim. tem que ser igual empresa. Desculpa, se esses diretores eles vão tomar decisão junto com o presidente, é um posicionamento do presidente. Nós não podemos mais imaginar, porque vários presidentes estão errando, que o próximo vai errar igual. O modelo não é ruim, é quem tá no cargo é que não tá fazendo bem, né? Você vê que não dá certo, porque não deu com o Odílio, não deu com o Laô. Não, eu digo esse do Marcelo com os diretores. O modelo é o exato. Você tem rapidez, você tem Exemplo. dinamismo na decisão. Você coloca a gente de confiança e dá autonomia. É lógico, às vezes até na contratação Como é do que você- jogador. Como você entende que você vai ter uma área jurídica e que você, presidente, tem que sentar todo dia com a gerente jurídico? O gerente jurídico tem que sentar com o diretor, que ele tem que dar as diretrizes dela, e se der errado, o presidente chama o diretor e fala assim, pô, perdemos aquela ação. É humanamente impossível, né? Ou troca, responsabiliza, seja o que for, mas é direto e rápido, né? Eu vou dar um exemplo que eu estava na padaria agora que eu te liguei, falei, eu vou comer. Contei até o Fabiano Fará, um abraço pro Fabiano Fará, que fiquei conversando com Pô, ele. estamos te esperando, hein, Fará. Me Em diz breve uma estará aí coisa. com a gente. O futebol pro Santos é a única coisa que a gente tem. A gente não tem tênis, não tem Não. corel, não tem Ele mandou pra mim basquete. aqui, eu encontrei com ele na padoca aqui do lado da TV. Eu falei. E dizem que eu briguei com o Fará, que eu não falo com o Fará. Falei pra ele, vamos lá, vamos buscar. Fofoca aqui é Aqui, terrível, né? aqui Eles estavam Santos tomando café junto agora. Sem treta. É sempre. Bom, foi na época do Modesto, a gente trabalhou junto lá, ele ficou depois com o Modesto. Eu não tenho nada contra. E nem contra o Modesto. O que eu achei que eu tinha que colocar pelo clube, eu coloquei, em defesa do clube. Ponto. É isso aí. Eu estava falando. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Quem de vocês consegue ficar 3 dias aqui sem comer e ter rendimento profissional como se estivesse Não dá. comendo? Não dá. Muda, né? O futebol é a mesma coisa. Se ele não for alimentado todo dia, ele não tem resultado. Então o clube do Santos é futebol. Você tem que entender que aquilo ali é um espaço diferenciado. Você precisa estar alimentando todo dia aquilo ali, com as melhores condições que você tenha. Inovando toda hora, porque o mundo do futebol está se inovando. Hoje, na Europa, os jogadores de ponta têm fisioterapeuta próprio, tem preparador físico próprio. Não senta mais e fica encostadinho em banco de treino, fica no banquinho lá esperando. Existe hoje em dia todo um processo para que o rendimento dele seja o máximo. E aqui no Brasil ainda, a gente fica discutindo se o cara chegou meio tontinho, chegou com bafo, se o cara tá com dor ou não. Tá com dor? Vai pra máquina. Vamos ver aí o que tá tendo. Ah, tá inflamado o joelho. Então tá bom. Não tá, Miguel, né? É fácil de você pegar qualquer, né? Só que isso também é uma área que você não pode discutir. É a única área, a médica. Eu não posso, como diretor do futebol, executivo de futebol, quem esteja, falar assim, não, o Thiago não quebrou o pulso. Não existe isso. Quem dá esse parecer é o médico. Então você precisa ter médicos profissionais, certo? Eu acho um absurdo, e aqui eu vou me render a falar algumas coisas. O Rodrigo Zogaib, 25 anos de clube, conhecedor, um exemplo. Especialista em joelho, né? Ele é da cidade e ele não tá no clube. E a gente não tinha problema quando ele tava no clube, né? Você entendeu? São coisas absurdas que nós aqui... não estou falando porque ele é de Santos, eu estou falando pela facilidade. Mas pode vir outro? Pode. Eu não estou discutindo isso. Eu estou falando da qualidade que ele sempre foi de 25 anos, servindo o clube, e de repente uma política que aconteceu lá atrás, não foi agora, lá atrás, não serve mais. Não faz sentido. Não faz sentido em várias funções. Então, a política também corrói o Santos muito aqui. Eu acho que muito. Na verdade, eu acho que o política- grande problema do Santos é a Então, nós política estamos hoje. chegando a uma conclusão
que olha, esse papo já tá, eu tô falando até, minha garganta tá até aguentando aqui. Fica à vontade aí pra... SAF vale a pena pro Santos, então? Eu te transfiro essa pergunta. O que você acha? Por que vocês não falam nada? Só eu. Vou falar, no meu ponto de vista, Não vamos brigar. O Google já puxou a cadeira e quer me bater. Não é assim. Para não fugir da área médica, o Santos, há uns anos atrás, já teve um CEPRAF, que era um centro de excelência médica e fisiológica. teve Criado o pelo Pilé. Rosan. Pelo Luxemburgo. Criado pelo Rosan. Pelo Rosan, né? O Não tem Rosan como que Luxemburgo, criou né? o de Cotia também, que é o de São Paulo. Então, Os maiores era isso. do Brasil, né? E É como isso. é que deixa uma coisa dessa deteriorar, acabar, sabe? Um projeto grandioso. Política. Que, na verdade, gestão de futebol passa por uma gestão médica efetiva. Porque se você não tiver uma efetivação, como é que o atleta ele se doa? Pô, quando eu cheguei no Santos, o Santos não tinha psicólogo. Quando eu cheguei no... Não, a base não tinha médico em todas as categorias. Se eu falar do futebol feminino, eu tive que montar um time de futebol feminino em uma semana. E as pessoas que estão lá dentro sabem do que eu estou falando. Só que aí o CG não deu um palpite. Aí eu vou brigar. Eu vou brigar. Porque o pessoal do CG falou, não, eu não entendo, e todo mundo passou a bola. E eu fui correr, tendo que tocar o profissional, tendo que ir para Feminino. o jogo do Boca, tendo que ver aquilo tudo, eu tive que ir uma semana montar o profissional. E até a do logística feminino. você teve que organizar ali do profissional, né? Então, espera um pouquinho. É. As coisas elas precisam ficar claras assim. O Santos precisa de estrutura. Não é o Quaresma que é salvador da pátria nenhuma. Não é. É a reestruturação do clube. É a visão que quer se ter de um clube que cai raio toda hora, entendeu? Sai do mar uma sereia, deixa um filhotinho, o filhotinho daqui a pouco tá lá fazendo gol. Rapaz, isso aqui é um outro mundo. Nós estamos falando de um clube centenário que vivenciou tudo isso. E que hoje nós temos várias áreas totalmente defasadas. Várias. Né? Os clubes... quando eu saí de lá, estavam montando um programa que você pega o celular, que tinha no clube o programa. Você quer saber da área médica? Você abre a área médica. Você tem senhas, você entra... Como qualquer programa de empresa. Gente, sem abastecimento nenhum e pagava o programa. Aí não dá. E aí, nesta gestão, foi se alimentando esse processo, para se saber tudo no programa. Mas em 2021, a gente está fazendo isso. Tem clube que já tem isso aí há 5 anos. E aí você sabe quem é o menino da base, que vai estourar o contrato. É só você abrir e os responsáveis abrem as telas. Alarme, né? As telas, exato. Pô, É isso. É isso, Thiago. E aí você entra num clube que tá tudo defasado. então o Petralha, você viu o presidente do Atlético Paranaense que respondeu que... O Petralha, ele faz stand-up. Ele gosta de fazer Não, stand-up. tudo bem, mas... E para stand-up, quem não gosta, como eu não vou criticar o Atlético Paranaense. Eu fui lá, belo estádio. Mais do que obrigação de ter um estádio. É diferente. Mas a reflexão ela é válida, porque assim, o que ele falou em relação de estrutura, do que o Atlético Paranaense está em relação ao Santos, o que o Santos já produziu de riqueza com venda de jogador, o que o Santos conquistou, ganho de prêmio, visibilidade, que o Atlético não teve, se houvesse uma gestão honesta, não falo só no sentido de conduta, mas efetiva, o Santos estaria anos-luz. E assim, ele foi desculpe o termo, ele foi um otário da forma como ele falou, mas ele não falou mentira. Ele foi infeliz, como ele falou. Demais, mas ele Porque não eu falou acho que ele não mentira. pode menosprezar a história que o Santos tem. Exatamente. Exato. Nós podemos discutir, tem aquele Existem ditado formas assim, e formas. eu de ser posso dito bater isso. no meu irmão, mas tu não pode brigar com o meu irmão. Sem dúvida. O Santos é nosso filho. Eu posso falar que o Santos não tem hoje uma estrutura decente, mas não ele falar pelo Atlético Paranaense. Não. Agora, ele foi infeliz? Foi. Ele tem razão? Tem. Hoje o centro de treinamento do Mirassol é melhor que o do Santos. E que foi feito com 6 milhões. O Mirassol, ele tinha emprestado o Luiz Araújo para o São Paulo. O São Paulo vendeu o Luiz Araújo para a França, junto com o Mirassol, teve uma parte de cada um. Eles colocaram 6 milhões e fizeram aquele CT. O Santos não consegue fazer um CT em lugar nenhum. Então, mas aí você Por que, que não olha e fala assim, Aí você arruma terrenos, aí você arruma colocação, aí você arruma estrutura. Isso não estou falando de agora. Sim. Já vem de um tempo, já vem de 2015. Mas não se faz CT.
Não se interessa por isso. Você acha que o Santos tem um CT pra base? Pô, eu vou te falar aqui. Tem? O Santos tem CT pra base? Respira, cara. Não, tudo bem. Fala o que você me Meu nome é fala. Petralha, eu gostaria de ser. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ali no CT, tem uma escola atrás chamada Pequeno Príncipe, Pequeno Príncipe. que foi desativada. Sim. Tá certo? Um dos nossos objetivos no início dessa gestão, e foi encabeçado por mim e pelo Marcos Candiuzzi, era a gente pegar aquela escola ali e fazer a parte de estrutura toda da base. Alojamento, essas coisas. Alojamento, parte de musculação embaixo. Você estaria com todo mundo de E logística. inserido no mesmo espaço no mesmo físico. espaço físico. Saiu. E não era investimento tão grande. Aposto que o investimento era menor do que, por exemplo, contratar o Angulo. Muito menor. Saiu. E também, assim, fica difícil. Eu não tenho a caneta na mão e eu também não estou culpando o presidente que está aí agora. Eu estou dizendo que várias situações foram ocorrendo, não se fecha preço, não se fecha isso. Ali é da diocese, a diocese também veio. Sabe, tiveram alguns pontos, mas você tem ali 5 salas enormes que você poderia dividir, fazer o dormitório dos atletas, fazer a musculação embaixo, estaria tudo inserido. Dá para fazer um baita refeitório. Então, essas coisas, não estou dizendo também que tem que ser certo ou não, elas precisam ser fomentadas. O que você ouve falar de CT do Santos novo, com 6, 7 campos, aonde? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Foi cogitado em Cubatão, né? Que foi Não é essa aí, Thiago. Nem dá pra falar. o balão de saio. Eu falei nem Balão sei. de saio. Eu falei lá atrás, Tem a ponta não do vão. Guarujá, né? Ali foi mais político, entendeu? Elevou. Sempre quando tem um BO, sempre quando o time tá mal em campo, aparece uma notícia de uma dívida nova, de um problema novo, é de um CT que não sei. É um expediente. Eu Hoje sempre fui a apareceu o favor- auxiliar do Sampaoli, né? Que ganhou na justiça. Ganhou 3 milhões. 3 milhões, Eu apareceu sempre hoje, fui. né? Não, saiu semana passada. Semana passada. Que hoje começou a ter um pouco mais. Assim, Hoje teve um monte de coisa que ganhou ontem, mas. É. eu, como sócio, torcedor, vou fazer 41 anos esse mês, acompanho o Santos desde que nasci. Votei no Rueda, mas eu, assim, de verdade, eu tô muito insatisfeito hoje por algumas coisas que vejo. Eu também como sócio. Por exemplo, Eu também como torcedor. Exatamente. Esquece Por o exemplo, Quaresma esse que time, entrou. Eu também nós tô. lutamos 2 anos seguidos para não ser rebaixado no Paulista. E aí, uma coisa que para mim é uma indignação, já falei, acho que os jogadores deveriam ter vergonha de cobrar premiação e ser mantido na primeira divisão no Paulista. Faz sentido. Eu posso falar uma coisa? Claro. Eu duvido. É o que joga. Eu conheço os atletas que estão lá. Tem muita coisa saindo para minar o elenco. Ah, mas eu vejo nas redes, é vagabundo, não sei o quê. Para. Tem muita gente ali decente, gente. Tem muita gente ali que o Santos não caiu porque são pessoas que compraram essa briga. E eu estou falando porque eu presenciei. Eu sentei com muito deles. E não teve nenhum que ficasse assim, não sei o quê, faz por dinheiro. Não teve. Por isso que quando saem essas coisas dos atletas, eu duvido. Para mim, isso é bomba que estão jogando por política. E estão minando a molecada da base. E aí estão minando os Aí já meninos. aí é covardia. Os meninos, por quê? Não, Aí essa você. cobrança aí. Essa cobrança em cima dos meninos, ela mina a cabeça deles. A gente vê o Marcos Leonardo hoje totalmente transtornado. Mas você O acha que Ângelo também, o carregando Kaique, um peso o Kaique nas foi costas. vendido mesmo hoje? Cara, 7 milhões. Dizem pro que sim. Kaique. Não, foi vendido. Mas ainda não falou Ainda não Vou bateu fazer o uma martelo. pergunta. Se ele tem a oportunidade de sair, sabendo que o Santos está nessa situação, que ele vai sofrer de novo pressão daqui a pouco, que vão bater nele, que vão chutar o carro dele, tu acha que ele não quer sair? Vai embora. Ele quer sair por 2 milhões de euros. Gente, porque a coisa está sendo minada de outra maneira. E não pode ocorrer. Então eu duvido isso, desculpa. Não. Eu não acredito que os jogadores foram cobrar se não teve uma promessa. Tá falando Aí de é quem teve lá diferente. dentro, né? Sim. Aí A é opinião de quem teve lá dentro. É a opinião de quem conhece os atletas que estão lá, Exatamente. tá? Porque na hora que teve que pegar, Mas nós, nos alguns grupos discutimos atletas- isso, que a gente acha que é muito balão de sair por política. na hora que a gente Tem teve muita que coisa. pegar atletas individualmente para pôr na linha, nós pegamos. E quando tinham seus líderes lá, queiram ou não, gostem ou não, dos que estavam como liderança, eles compraram a briga de pegar e para ir pro seto. Não compraram a briga e falaram, não, se você brigar com ele, vai brigar com todo mundo. Então eu conheço o caráter dos que estão lá. Ah, mas não estão rendendo em campo. É outra coisa.
mas não vão torcer contra. Entendeu? Perfeito. Isso são situações que precisa ficar claro. A política externa é que está começando a fazer Dominar. com que o Santos entre nessa decadência. Nessa decadência que eu falo do processo que está tendo. Sim. Né? O Rueda está errando? Muito. É fator dele também. Mas existem os por fora que estão piorando a situação. E aí a gente vai ver assim, vou tomar liberdade de falar isso aqui. Conversei com uma pessoa e falei para ele, não se contrata 2, 3, 4 atletas por empréstimo, principalmente de fora do país. Porque na hora que o caldo apertar, se esse cara tá no banco de reserva, ele vira as costas. Eu vou voltar para outro time, vou lá para Sul-Americano, vou lá pro... Brian Ruiz. Certo? Então você vê que você não pode... Prejuízo Você não pode desgraçado ter pro uma Santos. força... E ficou assim, Você não pode ter uma força de montar um time querendo só empréstimo de jogador. O jogador precisa se sentir em casa. Ele precisa saber que ele vai defender aquela camisa. Se ele tá por passagem, desses 4 que contrataram, o Velasquez foi embora. Nossa, mandou. Alguém sabe o motivo? Não. Esse é um problema dessa diretoria que não explica nada. É Segundo, tudo Não, obscuro. mas aí também, Thiago, eu não sei se foi do jogador. O jogador não quer passar por esses apertos que ele tá Mas o apertando. problema, ô Quaresma, não importa de quem é a questão. Eu tô falando que um presidente, desculpe o termo, um presidente de culhão, ele tem que chegar e falar, o cara pediu pra sair, pô. Não, mas foi o que ele acabou de É o dizer que eu que tô ele perdeu falando. a saúde. Exato. Aí eu Ele falo tava pra você. Então, mas é isso que ele acabou apanhando e Exato. se desgastou por causa disso. Só que, Sozinho. tudo bem, o Quaresma saiu, só que a diretoria, o comitê gestor, eu duvido que algum deles ali manje de futebol. Não Primeiro, manja, não não sabe de manja. futebol. Não. Não sabe de Com futebol. todo o respeito, por que você acha que é unanimidade Tem um que eu conheço que eu sei que não manja. Não, e Os outra, internatos pô. estão pedindo o Quaresma de volta? Porque Não. ele sabia que era o único que manjava de futebol. Não podia Não, dar e quando tapa. saiu também ali a ata da renovação do João Paulo, teve gente que votou contra renovar com o João Paulo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se não fosse o João Paulo, a gente tava no limbo. Tava Aí lascado. depois, quando saiu o nome que foi do Walter Schalke, a torcida minou pra ele sair fora. Aí ele acabou saindo fora. Eu te cortei. Você tava falando do... É que nós somos Eu santistas. fico Não, louco, eu cara. Você também tava sou, falando eu de também sou, do eu gringo também- que saíram, do O pior Velasco. é ser santista e tá lá dentro vendo coisas que tu não Se sente não impotente, consegue. não consegue Bom, mexer. mas vamos lá, você contratou o JJ lá, né? Johan Julio. Se eu falar isso vai me dar tosse. Então, o JJ, o Angulo, o Rodrigo, o Velasquez. O Velasquez veio antes, mas ele não veio com empréstimo, né? Os outros vieram E o com Goulart, que é empréstimo. gringo também, né? Chinês. Bom, aí você pega isso, todo mundo de empréstimo, sem aquele futebol brilhante, você traz para compor um elenco. Eu não estou dizendo o caráter deles, entendam aqui. Mas se você precisa, o jogador sabe que não vai ficar, ele não tem a mesma reação de um Marcos Leonardo, de um Kaique, de um João Paulo, que são criados aqui. E isso você sente no CT. Quando você tem um Soteldo que, desculpa, ele queria jogar quando ele queria e mostrar o que ele queria. Egoísta. Certo? Pro grupo, ele já tinha uma deficiência no grupo. E o grupo fechado para poder ir. Então vejam que as coisas, elas não são tão fáceis como a gente enxerga. Eu vejo muita gente que, meu filho, pô, mas o Soteldo é craque. É craque, mas não faz parte de um grupo. Muitas vezes você ganha, né? não, pô. Mas você não Eu acha não sei se ele virou individualista ou se ele foi. Eu não posso falar do Soteldo pessoalmente, mas o que ele gerava para dentro do Santos Era ruim. naquele momento, inclusive antes da final, tudo mais, era ruim, porque o grupo tá. E aí você vê um jogador que não estava tendo. Vocês acompanharam isso. O Marinho ficou sem departamento médico 10 dias. Quando foi pro jogo da Argentina, ele vai no campo de futebol, dá mais de 100 chutes na bola no paredão. Eu falei pro médico, que porra é essa? Desculpa. Tranquilo. O que é isso aí que ele tá só dando chute lá? Mas eu, diretor, tenho que ver isso? Aí o Cuca foi lá nele e mandou ele parar. O que ele queria? Só pegar um torpedo e fazer um gol chutando de fora. Isso não é grupo, gente. Grupo é tá todo mundo treinando, tá todo mundo treinando. Foi todo mundo pra Atibaia, vai todo mundo pra Atibaia treinar junto. O cara é preocupado em fazer o nome, né? Então, quando você pressente isso, o grupo muito mais. Entendeu? E você... De quem é o papel de acertar isso daí? Ou não há alguém que tem que
é o diretor de futebol, Aí entra é o executivo gerente, de é futebol. o executivo de futebol. O executivo Porque agora de tem uma diferença. Tem o gerente não executivo, poderia fazer tem o isso. gerente. Várias nomenclaturas agora É. e nada de resolver. É. É assim, se você considerar o Santos, seria o CG, seria um diretor de futebol, você teria um executivo, tá certo? E aí você teria o gerente de futebol. O gerente, ele vive mais nessa parte estrutural do clube. Vai viajar, pô, eu vou ver qual que é o meio de transporte, vamos fazer a programação do jogo. Ó, a gente vai sair de Natal, vai viajar para o Amazonas para não ter que voltar para São Paulo. É o gerente. Tá ali com o treinador vendo os atletas. O executivo, a parte contratual, a necessidade de contratação. Tá certo? O executivo, ele trabalha mais na parte ampla do futebol. Fora, o gerente trabalha mais dentro, interno. Mais ligado ao campo. E o diretor ligado ao clube é o que manda pelo clube, amigo. Tu não ganhou o jogo hoje? Eu vou entrar e falar pro executivo, e aí, o que tá acontecendo? Não, desculpa, aqui eu não tô falando do atual presidente. Não, o presidente ir lá para conversar com o treinador. Pô, você perdeu o jogo. O presidente não resolve isso. Quem resolve isso são essas pessoas do futebol. O executivo, eu vou falar para ele assim, o resultado não tá bom. Por quê? O treinador tá pedindo um lateral direito. E o lateral tem condições de vir? O diretor faz esse papel. Aí, mas quem bate o martelo é o presidente. O presidente tem outras coisas. Eles têm que o presidente faz muito mais política do clube do que propriamente se envolver no clube. O presidente tem que ir na CBF, tem que ir na Comebol, tem que fica uma semana na Comebol lá. Não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa que a gente não tem também, essa representação nas entidades. É zero. Não, mas aí eu tô falando que não é de hoje já. Não é de hoje que isso não Mas tá mais latente agora. O Santos foi certo? assaltado pra Mas- caramba nesse campeonato. No Brasileiro, no Paulista. Thiago, A vai árbitra lá, aquela segunda-feira. São Paulina lá, pô, ela ficou Vai. até suspensa. Roubou o Santos na Vila Vai Belmiro. na segunda-feira na Federação Paulista. Estão todos os presidentes lá. Outro não tá o presidente, tá um diretor representando no almoço. O Santos tem ido? Não sei. Eu não posso falar porque eu não sei. Eu estou te falando que funciona assim. Sim. Você tem que ir na federação, você tem que chegar lá na comissão de arbitragem. Não é ficar falando só no microfone aqui. É se fazer presente, pô. Você chega na comissão de arbitragem, vai falar com o presidente da comissão de arbitragem, fala assim pra ele, amigo, pô, me prejudicaram no final de semana, quero que você reveja isso. No próximo jogo prejudicou de novo, aí tu vem no público e fala, para, aí você arrebenta. Mas você precisa ter a política de falar, eu tô aqui do teu lado, tu não vai me quebrar. Lógico. Então, isso faz parte do futebol, gente. Qualquer torcedor sabe disso. Às vezes ele não sabe os caminhos para isso. O Mas torcedor sabe pode que tem que fazer, né? Mas sabe que tem que fazer pelo clube. Concorda? Olha só, deixa eu dar uma zapiada aqui, ó, o Gustavo também. Olha só, vou falar meio por alto, tem umas mais específicas pra te colocar aí na roubada. Olha que amigo que eu sou. Ó, o Eduardo Gomes, pergunte ao Quaresma se o Rueda pedir pra ele voltar ao CG do Santos para tocar o futebol, ele aceitaria. No papum. Se ele pediu, Se ele pedir, agora. se o Rueda Se chegar, ele te liga agora, eu ligo. Ô, Quaresma. o nosso Lex Luthor da Vila chegar não e dá falar pra ser assim assim. pra Não você. dá pra ser assim, não dá pra ser assim. Mas assim, hoje Teria não há no muito... mínimo um mês de negociação. Deixa eu Até porque eu emendar viajo uma, agora Thiago. no início de agosto para os Estados Unidos, então teria acho que 2 meses de negociação. Quaresma, beleza, você não vem pra essa gestão. Final do outro ano tem eleição. Você aceitaria, de repente, montar uma chapa como presidente do Santos? Meu filho perguntou isso aí também. Não sou Pergunta filho. pro Quaresma. Quaresma, Eu foram ainda mais não de sei. 40 perguntas, Meu filho tá cara, mais nas fanático redes do que eu. sociais. Ó, o Marcos Bianchi, ele perguntou isso. Pessoal, pergunta ao Quaresma se ele concorrerá ao pleito. Se sim, pode contar comigo para votar e apoiar a candidatura. Então, eu agradeço a consideração, não conheço pessoalmente, mas eu agradeço a consideração disso, pelo que a gente fala. Mas o que eu falo aqui não é pelo Quaresma político, é pelo time, é pelo clube. Amanhã eu não sou nada no clube, eu vou dar a minha opinião aqui. Sim. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Nós precisamos fazer política positiva. Uma política de propositura para o Santos, não de destruição, como está sendo feito. Entendeu? Essas coisas de ficar minando o elenco, ficar batendo nas situações, isso tudo prejudica o clube. O clube. Não é o Rueda que está sentado lá. Vai prejudicar qualquer um que esteja sentado lá. Então ninguém presta. Igual- Se ninguém presta, vamos fechar o clube. Igual quando Ou o Santos- vamos transformar em SAF. Agora a grande palavra. SAF. Por quê? Porque tem um dono. Eu vou dar minha opinião aqui já, entrando no assunto, que já você me olhou. Já me olhou aqui, né? Mas eu vou responder também. SAF, para o Santos, com a política que o Santos tem
dessa divisão que nunca teve de 011, 013, que eu acho um absurdo isso. A gente sempre foi para jogo na época de 80, de 90, para o Morumbi, para Caimbu, tinha torcida lá, a torcida descia. Nisso aí, a SAF é muito boa, porque acaba essa briga. Tá certo? Acaba. A SAF vai acabar com essa briga. Eu tenho medo do SAF. Vai ter um dono. Agora, eu ia falar isso. Eu não sei se a SAF está preparada para o clube ainda. Eu acho que ainda não. Mas no Santos, que não tem dinheiro, briga de torcida. Eu acho que para esse primeiro elenco momento duvido, ia apaziguar, ia trazer. Porque assim, se o Vasco conseguiu ali o 777 e tal, enfim, a SAF poderia ser interessante? Pode. Eu vejo, por exemplo, o Arsenal na Inglaterra. Tem um dono lá que acabou com o time. Você precisa entender. Por isso que assim, me dá um pouco de medo se de repente seria um molde mais alemão, onde, por exemplo, o Bayern, 51% da SAF do Bayern é o clube, são os associados, e 49% lá é a Audi, né? Ou tem uma parceria também, a Adidas. Eu não sei se no formato, por exemplo, Botafogo, que tá fazendo agora, o Bahia, o Vasco. Então. Eu sou contra no momento. Quanto que vale o Santos? Pro cara vir aqui comprar. Tem que fazer um valuation dele. Mas vamos lá. O Botafogo, o John Textor pegou o Botafogo para fazer um trabalho de levar atletas para o time dele em inglês e vice-versa. Ele vai fazer um laboratório. Precisa entender, eu acho que aí precisa entender a SAF nesse sentido que você falou. Eu concordo com você. Se é transformar o Santos em laboratório, não dá. Se é transformar o Santos num clube vendedor para o cara só ter lucro, também não pode. Agora, se o cara quiser transformar o Paris Saint-Germain, o Santos no Paris Saint-Germain, no Manchester City, uma grande potência, colocar o Santos num outro patamar, só que no final das contas a gente nunca vai saber. Então, é difícil. Por isso que hoje eu sou contra a SAF. Mas a gente não sabe da SAF, a gente não sabe como vai ficar a política do Santos. Exatamente. A gente não sabe quem vai assumir o ano que vem. Como você falou, a gente não sabe quem vai assumir o ano que vem. Tá certo? Eu já tenho 2 votos. Eu poderia concorrer. E eu vou te falar Já aqui, poderia ó. concorrer, Guga? Poderia... 2 votos eu já tenho, não 0. Não, tem uma galera que apoia. Ó, tem uma pergunta do Rodrigo Marino aqui, ó. Ele já ficou meio zangado. Que, o Rodrigo? Quaresma, boa noite. Por favor, dê nome aos bois. Quem da política de fora está atrapalhando o clube? Importante dar nomes, pois fica no ar e parece que todos estão fora fazendo política. Com certeza eu sei que ele não. Com certeza eu sei que ele não. Porque eu conheço ele, sei bem. Entendeu? Criaram várias situações de Rodrigo Marino, Quaresma, porque eu não apoiei ele, que eu sei que seria uma pessoa muito boa ali, mas eu acho que não era o momento dele. Isso tudo eu falei para ele. Mas com certeza eu sei que não é ele. Agora, ele sabe muito bem do que eu falo. A política do Santos, como ela ferve. Não, e outra, eu não hoje preciso tem... ficar nominando ninguém aqui. Sim. Mas respeito o Rodrigo e ele sabe, como pessoa que conheço, balançou um pouco a amizade de vocês? Por isso que o Santos hoje está perdendo. Porque balança amizades, balança pessoas do bem. Existe um canibalismo hoje entre as forças santistas. Eu concordo com ele quando ele falou assim, eu não vou com o Rueda, vão aqui, já tinha um grupo montado lá, aí fica aquela coisa toda. E aí você, hoje ele fala assim, eu te avisei e errou. Mas também se a gente não postasse, não saberia. Entendeu? Eu hoje posso estar... triste pelo meu voto, pela situação do Santos. Mas isso como torcedor, naquele momento politicamente era outro, sabe? Então essas são situações que o Santos não merece mais. Essa divisão, devia estar todo mundo numa mesma chapa para fortalecer. E hoje você subdivide isso em vários grupos. Então, não tem 2 ou 3 grupos. O Santos hoje tem uns 10, 12. E sei lá, tem cara que vai dar solução pro clube? Então, mas é que tá. Esse que é o X da questão. Hoje fragmentou demais. Talvez a política do Santos seja uma das mais... É tipo o vestiário do Paris Saint-Germain. Difícil de controlar. Tem a guerra de egos. Tem essas questões todas que tem colocado o Santos na situação que tá hoje. Pra mim é uma tristeza a gente ver o Santos hoje disputar... posição com o Juventude, com o Cuiabá. Tem que vir numa última rodada. Eu estive na Vila quarta-feira e assim foi uma noite. O Tátira, ele veio 14 vezes ao Brasil, nunca tinha ganho um ponto. Eliminou o Santos na Vila. Eu respeito o teu ponto de vista. Você falou que difícil ter jogador que tá de sacanagem, mas eu não consigo. E aqui eu não tô querendo queimar ninguém, mas eu não consigo ver vontade no Goulart, por exemplo. É um cara que eu não vejo...
Você vê o João Paulo se matando, você vê o Marcos Leonardo, que é moleque, se matando, você vê o Rodrigo Fernandes Ele acabou de se dar matando. explicação. Aí você olha o Na Goulart. verdade, o Rodrigo assim, Fernandes quase matou 2. Quase matou 2, né? E ontem Facada também. dele, Ontem ontem também ele também. deu uma jantada no maluco na lateral ali. Olha! O Fernandes, ele me faz lembrar do Márcio Rossini, cara. Contra o Tátira, ele também tava afiado. Se ele pega... Tava, Mas tanto que ele deixa foi eu, embora no aí primeiro deixa eu tempo. fazer uma colocação para vocês, para a gente poder trocar ideias. Quando você está trabalhando numa empresa, determinada empresa, qualquer que seja, você tem um grupo de trabalhadores e você tem um chefe. Certo? Sim. E esse chefe não se dá bem com o grupo. Eu não estou dizendo que é o caso do Bustos. Mas ele não está plantando resultado. Você começa a ficar com medo de ficar desempregado. Fala assim, putz, não está dando resultado, meu chefe está ali, daqui a pouco ele começa a trocar gente aqui de baixo para buscar resultado, porque ele é chefe. Concorda? Vida empresarial. Quando vem um chefe novo no lugar dele, puta, os caras enxergaram. O que acontece com você? Você se empolga. Mostrar serviço para esse chefe. Na minha concepção, 4-0 tinha que cair. Eu tô Nossa, falando não, minha não, opinião. não. A minha também. Perdeu de 4-0? Tchau. Tchau, sai no vestiário. A responsabilidade é dos Essa jogadores, demora tá que certo? mata, né? Você ganharia do Tátira, porque vinha com uma outra concepção. Como Desculpa, foi ontem, que não foi um jogo brilhante, mas o Santos ganhou. é o futebol. E Mas o aí, Atlético Goianiense é muito melhor do que o Parece. Tati. muito Mas melhor. muito Se melhor pegar que o o Tátira Tátira, em 2 jogos, pelo ganhou amor de 2. Deus. Parece, segunda passada eu disse isso aqui. Thiago sempre faz a pergunta no final, que a gente vai falar um pouco depois do Santos. Ele fala assim: e aí, ele falou, Rogerão, e aí? Seu resultado? Eu falei, meu coração, 5-0 Santos. Aí ele falou, minha razão. Eu falei pra ele, minha razão. O Thiago mandou 1-1, Eu falei 6 1-1 e vamos ser eliminados. Aí o Thiago olhou pra mim, tipo assim, tá louco. Aí ele Então, falou, mas é que futebol é momento. Mas ninguém Por causa- apostou, mas por por exemplo, causa numa do casa de Bustos. apostas, ninguém conseguiu apostar. É que o Bustos, do ele era a Bustos. cara do fracasso. Exatamente. E eu não tô dizendo que ele é fracassado. Não. Mas teve um ponto que você olhava assim pro Bustos, pra comissão, pros jogadores, você não vê. Não deu liga. Você que teve lá, você consegue ver na cara do jogador quando os caras estão. Pô, o Alisson. Lógico. Aquele 4%. Você sabe que é. Você olha, você fala, pô, os caras estão com a faca no dente, os caras estão com tesão, os caras vão. Você vê o treino. Quando tu olha no treino, você olha o time do Santos, cara, o João Paulo não merece estar nesse time. Não porque ele. Eu digo, Então, mas aí desse você time tá- que tava jogando com o Bustos, sob o comando do Bustos. Mas, Ele deixou o Johan Julio 2 meses como titular sem produzir nada. Aí queima o cara que tá no banco. pô... E aí não entra, né? Esse Juan Julio que vocês falam aí, Não vai tossir. JJ, no jogo Santos e Corinthians, ele me entra com 4, 3 volantes, 2-1. Os dois que estão aqui, Batistão e o JJ. O Corinthians fez triangulação em cima dos dois laterais várias vezes e ninguém voltou para buscar com 3 volantes, pô. Não dá. Isso não é atleta. O atleta pode ter até visão no jogo, mas se o treinador está mandando fazer determinada situação e ele também não fizer, ele vai sair. Como ele deu uma queimada no Lucas Barbosa, que tem um jogo aqui na Vila Belmiro, que ele colocou o Lucas Barbosa lá na frente, na direita, e na hora do intervalo, o Lucas Barbosa saiu até de cabeça baixa, e alguém falando para ele, não, calma, ele pediu para tu fazer, mas não faz. E isso pegaram no microfone. Ali ficou claro. O Lucas Barbosa depois parou de jogar. Então você fica com medo Mata de uma a atitude confiança do do cara. treinador. É o chefe que não está produzindo. É isso. Na hora que perdeu de 4-0, tinha que tomar. Ah, mas tinha, tu não estava lá, tu tá dando opinião. Eu não estou criticando e a ninguém. entrevista Eu estou dele, dizendo que a Quaresma? minha opinião seria demiti-lo ali no 4-0 e vir através de um outro treinador, ou com o Marcelo Fernandes como ele está, nos jogos subsequentes. Para que você tivesse até um termômetro se era elenco ou se era só treinador. Não, e a entrevista dele? Pô, Que só salvou o João Paulo e mais um, o resto ninguém salvou, pô, mata um elenco. Ah, mas Marcos aí. Leonardo e João Paulo. Ele Marcos- teve o segundo tempo e não tirou os caras. Ele Então, tinha- mas é que tá o X da questão, cara. O Bustos, na verdade, a diretoria do Santos, Ele jogou pra através do presidente, pra mim ele errou de manter Dracena e Bustos por mais tempo. O Dracena, não sei se foi fritado, eu não sei. Mas o Dracena era o cara que... E assim, já via ali um tempo, o Dracena dava umas entrevistas que era visível que já tinha alguma faísca dele com o Rueda. Falando de CG, na que... verdade, Com né? CG. Ele não fala do Rueda, ele fala do CG. Do CG, melhor dizendo, do CG. Que ele falava que tinha um engessamento, que ele fez uma lista com 50 nomes e não chegava ninguém, e isso e aquilo e tudo mais. Eles já vinham falando isso. Agora, o Bustos, quando terminou o jogo contra o Corinthians, assim, foi uma das piores derrotas do Santos pro Corinthians. E logo pro Corinthians. A forma como o Santos jogou, e assim, pô, como é que
que você tem o Auro, que também não é um lateral, é um primor, mas ele vinha de bons jogos ali, aí você põe Lucas Braga na lateral. Eu gosto do Lucas Braga como jogador. O Balieiro. O Lucas Braga. Então, assim, ele começou a inventar algumas coisas e pra mim... Nesse último jogo põe o Kaique na direita. De lateral, né? Peraí, cada Foi hora... contra o Tátira, né? Então, pera um pouquinho. Nós estamos discutindo a mesma coisa. Fritou O chefe estava conduzindo mal o grupo. Tava. Sim. Ah, mas o grupo agora tem que reagir obrigatoriamente. Não é assim que funciona. Ter o time psicológico, ter o time de... Eles vão ter que se preparar novamente, recondicionar para mudança tática, porque um é o preparador de um treinador, o outro tá... Tudo isso muda. E muda drasticamente em pouco tempo, né? Você entendeu? É uma pancada que tomou agora. Essa pancada ela pode subir ou ela pode ir segurando. Pô, a vitória foi ótima ontem. Pô, foi uma bênção, cara. Ótima ontem. Pelo Mas o jogo ânimo. não foi bom. Não, mas é Mas isso que o eu jogo falei. não foi bom. O jogo, se você for ver, o Santos teve chance, teve oportunidade? Teve. Mas o João Paulo fez umas 4 defesas que salvou o Santos. Agora, esse 1-0 foi excelente. E o porque Lucas dá moral. Braga teve 2 ou 3 bolas que ele saiu da intermediária para cima do lateral. No Bustos ele não fez uma vez isso, porque o lateral encosta nele e tira o espaço dos dois já avançarem. É esquema tático. Eu não vi esquema. A gente falava aqui. Se perdeu no Qual é o né? esquema? Qual era o esquema do Bustos? Eu não entendia. Era bola pelo lado, chuveirinho pro Marcos Leonardo, que não é alto, embora ele seja um cara forte que briga. Eu acho que assim, o Marcos Leonardo foi colocado numa fogueira desgraçada, porque ele só recebe pedrada. E é um cara de potencial, acho ele um excelente jogador. Um esquema tático. O Santos não tinha esquema. Muitas vezes o Cuca mandava o Sanches cair para direita e virar uma bola pro Soteldo no 1 contra 1. Isso era uma jogada. Sim. Quando ele fazia essa jogada, o Soteldo ia no 1 contra 1, ele era efetivo. Tá certo? Sim. Mas aí, na reposição de marcação, o Soteldo tinha uma deficiência. Você tem que colocar mais um jogador para cobrir ali. Faz um Mas o volante treinador saindo, tem que visualizar isso. Então, mas essa loucura do Bustos, ele sempre pedia um meia, que ele queria um meia, até a gente falava do Barcelona que ele tinha o Damian Dias. Aí ele tinha o Sanches, que tudo bem, tava com contusão, não tava bem fisicamente, mas você não pode pôr o cara gradativo e tentar achar esse meia? Será que tava? Aí você vê o cara entrar do jeito que entrou. Agora, Exatamente. será que tava? E ele correu bem o Sanches ontem, hein? Ele tem muita três capacidade. Dá ou não dá o Sanches ainda pra jogar? Ó, Agora eu nós sabemos. tenho que fazer um meia-culpa aqui, porque eu não era favorável à entrada do Sanches. Nós vamos sair no tapa aqui daqui a pouco. Mas acho que ontem, o Marcelo Fernandes, ele fez o arroz com feijão tranquilo. Falou, vai ter que Sanches, fazer você próximo. sabe tocar a bola? Você é o cara que dá o passe, tem qualidade? Não marca ninguém. Na coletiva ele falou isso, Santos. Distribui o jogo. Na coletiva não, Ele no falou- final na zona mista Ele me deixou pra jogar sem obrigação de deixou livre. marcar. Pô, você não vai querer um cara Mas que... você vê que ele sai do meio, ele vem para lateral, ele puxa. Entravam os dois pela Abrindo espaço abrindo pra espaço. penetração. Sabe o que fazer, né? Então, gente. Então, mas é que tá falando aqui. Agora eu fico com a dúvida do E o Goulart. Julio ficou 2 meses ali como titular. Você falou do Goulart, agora eu fico com a dúvida do Goulart. Beleza, você viu porque ele perdeu o pênalti e ficou com essa sensação ruim do Goulart. Será que também o problema do Goulart é o Goulart só? Ou o que o Quaresma falou, o esquema tático? Ajudou alguma vez o Goulart? Cara, eu acho que pode ser uma junção de fatores. Eu acho que o Goulart ele precisa se empenhar mais, ele tem que querer mais. De verdade. Agora, porque assim, antes com o Carille ele tava até rendendo. Com o Bustos ele não rendeu mais. Depende. Se ele é um cara que vai entrar sempre no segundo pó e você fica só cruzando, ele é um cara que vai ser mais efetivo. É. Agora, se você não consegue cruzar, porque os nossos laterais não estão indo na linha de fundo, cruzam da intermediária, balão... Você pega o zagueiro de frente pra tirar, não vai. Gente, é o que estava O goleiro acontecendo. preparado pra Ah, você pega o zagueiro vindo de frente pra Pô, tirar a manda bola. outra pô. pergunta boa, que era do Rodrigo aí do Marino, que tá aí na audiência da gente. Pô. Ó, deixa eu ver aqui, ó. O Thiago Lanes, que também sempre acompanha a gente, ele falou da SAF. O problema do Santos virar SAF é virar um monte de menino de 18 anos bom, ou seja, de E virar, vender. de realizar. E aí o cara vai pra Europa direto, nem cria raiz daqui no Santos, isso é péssimo. Quer dizer, começa a levantar dinheiro. É o que Foi você o que a falou gente do falou. Botafogo. Né? Começa a levantar dinheiro. Deixa eu Tem ver. aqui, ó, uma legal, Thiago. Tem Uriel bastante Gaspar. coisa aqui. Eu quero pegar uma cabeluda aqui. Tem alguma aí? Uriel Gaspar, manda aí, Guga. Uriel Gaspar, Quaresma, quais bons nomes existem para executivo de futebol? Tem alguém que valoriza o setor da inteligência de verdade? Deixa eu só emendar essa. E treinador?
Gente, é difícil, né? Pô, você não queria um fogueirão? Você falou, Rogério. Quando a gente foi buscar o Ariel Roland, nós tínhamos pedido para os meninos do Scout criar um padrão de treinador que viesse com o que a gente queria. E a equipe de scout também já... Não, ela estava lá. A equipe de Não, scout agora, estava digo. lá. Agora dissolveu. eu soube que alguns saíram. Dissolveu. E aí nós tivemos uma avaliação de 5 treinadores. Tá? Eu vou contar aqui, é chato contar, mas tem que ser contado. E o Ariel Roland era um dos principais. Ele, na conversa que nós tivemos, na entrevista que nós tivemos, no bate-papo, ele se mostrou muito bem tecnicamente, conhecedor de todos os atletas. Foi um negócio impressionante até. Ele foi campeão depois no México. Com um time inferior até. Exatamente. Para quem não é do Brasil, ele trouxe uma empatia com a gente muito grande. E a gente acabou apostando nessa situação de falar, vamos trazer o Ariel Roland. Na reunião do CG, a negociação foi com o Lisca. Eu queria o Lisca no Santos, cara. Não, nós não estamos falando de querer ou não. Entendeu o que ele falou? Nós estamos falando de postura. E aí, depois que o Lisca deu o não para o Santos, a gente foi atrás do Ariel Roland. E aí o Ariel Roland veio. E aí, na hora que o Ariel Roland veio, aí teve também problemas dentro do comitê gestor. Então, assim, quem está interessado no clube, quem está interessado... Eu não estou criticando ninguém, eu estou falando assim, de um conjunto de informações, a gente precisa entender que ali tinha gente a favor do Ariel, outros a favor do Lisca, outros a favor não sei de quem. Não tem unanimidade, Certo? né? E acaba tendo um problema de descontinuidade também. Você não consegue dar continuidade no trabalho porque chove várias coisas. Na hora que o Ariel foi embora, teve gente que ficou feliz. E aí, no momento errado. E depois foram andar atrás de executivo, chamaram 8. Isso tudo prejudica o clube. E o processo é moroso também. Tá certo? Porque o comitê gestor, ele tem que ser prático. Se você não tem opinião, vai com o presidente. Acabou o papo. Porque quem tem que convencer o presidente é o cara da área. Tanto do jurídico como do scout, o executivo que vai trazer, ó. Tenho aqui, o nome hoje é o Emerson Leão, é o melhor. Porque o Emerson Leão tá aqui na lista, tu vai falar, pô, o Emerson Leão. Parabéns, Leão, aniversário dele. Você pega lá o Emerson Leão e fala assim, pô, ele é. Eu não sou da área do futebol. Você, executivo, deu esse para o presidente fala assim, então eu gostaria de ir atrás do Leão. Ah, mas eu não gosto, tu não gosta, já não é mais o nome do Leão. Porque 3 falaram não, o presidente falou sim. Mas se você não entende, não é a tua área, faz o seguinte, presidente, o senhor quer ir? Quer? Então com você. Tá certo? O executivo pediu isso, vamos apoiar. É assim que tinha que funcionar, mas não funciona assim, infelizmente. Isso não é um problema no Santos de hoje. De hoje. É difícil você contornar opiniões. Ah, pode ter divergência? Sim, se tiver base, você pode ser divergente. Senão, não. Pô, bom, tem uma aqui do Rodrigo Fidalgo, da família 1912. Ele pergunta se você se arrependeu de fazer a campanha para o grupo do Rueda. Ele diz aqui, pois ele tentou levar o apoio da associação, justificando que o grupo seria o único que teria como arrumar... O que ele diz é o seguinte, se você se arrependeu de fazer a campanha para o... Não, eu falei que meu pro voto... Rueda, porque ele disse que, segundo o que ele fala, que vocês do grupo teriam dito que vocês conseguiriam, em janeiro, trazer um grupo que fizesse um aporte de 200 milhões no Santos. Essa não foi... se pegar isso aí, me mostra onde eu falei isso. O que a gente entendia é que com um grupo forte de empresário, de estrutura, Caras a coisa com nome, pudesse né? O Schalke, ter o Belling. uma habilidade, tanto na parte econômica, na parte de negociação, na parte de futebol, você ter argumentos e estrutura para poder tocar. Realmente não houve. E uma das decepções minhas, aí como CG, foi que só se falava em vender atleta para poder pagar dívida. Eu vendo que o time ia se desgastando com isso, a gente criava uma instabilidade nos atletas, porque ninguém sabia quem ia ser vendido ou não. Mas mais do que isso, a gente não via entrada de dinheiro, que era uma necessidade que se tinha. Então, como torcedor, como hoje, meu voto, eu falo, eu estou não arrependido,
Mas eu acho que Mas ainda dá tempo não para foi, salvar? não foi... Você acha que fez uma escolha que não foi legal? Que não foi legal. Como eu fazia parte, eu também não fui legal. Entendi. Então eu tenho a minha consciência também. Tá Entendi. certo? Não tá se eximindo aí Não, nunca vou me eximir, ainda mais pelo clube, não pela política. Eu também acho que eu fiz minha parte. No clube poderia ter feito mais, também não ia conseguir fazer. Então também não fui. Né? Tem sua Agora, parcela. Tem sua parcela. eu tenho minha parcela. Todos temos. Ô, Quaresma, deixa eu... Todos. Porque desde Até gente que 2011, vota, 12, tem parcela. quem vem votando, quem vem saindo, quem vem entrando, quem vem participando, tem sua parcela. Então não adianta um apontar o dedo pro outro aqui. Não dá, tá todo mundo no mesmo certo? barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Também querer todo mundo buscar um consenso, ninguém quer. É isso que eu ia falar, Cláudio. Ninguém quer. Então também Difícil todo uma mundo tem chapa parcela. única. Esquece. É sonho, uma Chapa chapa única no Santos hoje? No ano passado, chapa Não tem única, como. na última eleição, não conseguiram. Entendeu? E porque tudo tem suas divergências, cada um tem sua opinião. A verdade é essa. E é essa política que eu falo. A SAF, de repente, poderia amenizar isso. Não, mas eu entendi o teu ponto. Mas- A SAF ia acabar com essa questão. Com a questão Só que a gente não sabe o Mas como a gente que não seria sabe o que decorrer vai ali, né? Então, hoje ainda você fica. O CG é a melhor coisa? Não. Vai acabar com o CG? Vai voltar a ser presidencialista? tem que acabar. Se não voltar a ser presidencialista, o próximo que entrar tem que escolher um CG e tem que pedir a opinião do CG. Como que vocês faziam pra... Por exemplo, vou ter um jogador na pauta. Como é que o presidente falava, vamos fazer uma reunião tal dia? Não. Bom, Aí vamos falar, pra mim não dá, Você vamos pega- pra outro dia. Você pega a escolha Porque do executivo. não tem hora que tem que ter o time rápido, às vezes, não sei como que é o empresário. Não, mas ele falou de algumas outras decisões, mas digo de contratação de jogador. Tudo. Tem uma coisa assim que o empresário fala, ó, tem essa oportunidade aqui, tal, Tudo. antes de vazar pra um outro time e Tudo. tudo Na hora mais. que o Ariel caiu, na segunda-feira, na terça-feira, eu estava negociando. Eu estava negociando, não o CG. Aí, porra, Pela tua proatividade. A minha proatividade. Sim. A responsabilidade era minha do time. Eu fui atrás de uma pessoa que eu comecei a negociação. Quem era essa pessoa? E aí, paralelo a isso, eu tinha que ir atrás de um executivo. E fui atrás de um executivo. Acho que pode dar nome também. Eu Já não tô, foi, eu não pô. tô mais no futebol. Eu tô- Você tá eu na tô- arquibancada, eu tô pô. Agora no, Eu não vai no futebol, mas tem uma torcida aqui querendo que Não, vote, hein? eu não sou salvador da pátria, eu posso ajudar, não sou salvador. A gente tem que mudar o conceito político do Santos. Se não mudar, não vai dar. Mas, ó, eu na terça-feira, eu liguei para um amigo meu que é amigo do Renato Gaúcho. E aí Ixi, tem perguntei. um seguidor nosso aqui, Aurélio. Aurélio. Se o Aurélio estiver vendo a gente agora, ele tá maluco. Que ele falou, agora que vai vender o Kaique, dá pra trazer o Renato Gaúcho. Ele é o- Aí, obcecado pelo Renato. o Renato Gaúcho, eu falei pra ele, aí, tu acha que ele saiu do Grêmio agora, tal, seleção, Flamengo? Ele falou, não sei, vou falar com ele. Foi, conversou com ele. Desde que estava conversando com ele, eu fui atrás do executivo. Primeiro nome da lista, estava ali primeiro e segundo e primeiro, não tem? Era o Diego Serri, que trabalhou no Bahia. Que foi no Bahia, né? Liguei pro Diego, começamos a conversar tal. Ele falou, Quaresma, eu não posso ir, vou te falar agora, mantenha segredo. Eu fechei com o Grêmio e eu assumo lá dia 1º de junho, não lembro a data direito. Eu falei, pô, tá bom. Segundo, Klaus Câmara, que tinha trabalhado no Grêmio. E que tá em Portugal, foi cogitado. Agora dizem que ele foi cogitado. Foi pro Santa Clara, falei né? com ele, não foi cogitado nada, não teve contato. Balão de nenhum. ensaio, né? Falei com ele ontem. Tá no Santa Clara, né? Em Mostra Portugal, aqui o né? WhatsApp. Tá. Foi pro Santa Clara agora. Aí virou meu amigo. Aí o Cara Klaus. sério, né? Liguei pro Klaus e falei, Klaus, prazer, Quaresma, todo santo. Pá, pá, pá. Pô, legal, tô aqui em Minas, tô com meu pai e minha mãe internados de Covid. Falei, cara, desculpa, não queria, não, mano, mas me interessa tal. E começamos a conversar na terça-feira. Ele vira pra mim e falou assim: não, eu já sei quem é o teu treinador. Eu falei, como você sabe? Ele falou, acabei de falar com ele agora. Eu falei, não tô entendendo. Realmente não caiu minha ficha na hora. Eu falei, não tô entendendo. Eu falei, acabei de falar com o Renato Gaúcho, tá atrás dele, né? Eu falei, cara, mas eu não falei com ele ainda. Ah, então meu amigo já falou com ele. Aí começou a ele tirar o sarro. Falou, pô, muito futebol é pequeno, todo mundo se conhece. Eu falei, legal. Eu falei, pô, já que tu é amigo dele, então vem e me ajuda. Vê a os trazer o dois, cara. pô, vê os dois, cara. Fiz isso. Pô. Era hora de... Era o time, né? Naquele momento, eu entendia que tinha que ser. De repente, chegasse outro e falasse, não, tem que ser o Mano Menezes. De repente, tinha que mudar. Mas, naquele momento, foi o primeiro nome que veio. Até que impossível, mas seria um nome de repercussão, um nome de forte no Santos. Aí ele falou, não, ele já me falou aqui e tal. Cara, eu tô te ligando agora. Começamos a negociar.
Eu falei, pera um pouquinho, vou falar com o presidente. Falei com o presidente, está acontecendo isso. O presidente falou, bom, faz um WhatsApp, né, de 3 aí. Então, entramos no WhatsApp, como o presidente negociou com ele, então, fechou com ele. Com o Klaus. Com o Klaus. Fechou com o Klaus na quarta-feira. E falou pro Klaus, dá continuidade na negociação com o Renato. Você acha que vai dar? Ele falou assim, acho que dá. Bom, quinta-feira, negociação. Sexta-feira, reunião do comitê gestor. O nome dele foi para a pauta, rejeitaram o nome do Klaus. Tá certo? Aí, nessa que rejeitaram o nome do Klaus, a gente teve uma confusão lá, foi a última reunião que eu participei efetivamente. E aí peço desculpas, mas eu estourei, não tive como, estourei. Não acho que isso... Eu quase estourei agora. Não acho que isso deveria ter sido feito, mas foi negado. Eu liguei para o presidente e falei, o senhor liga para ele, que ele está com o pai e a mãe dele na UTI. O senhor já tinha fechado. O Rueda ligou para ele, falou, ó, não vai dar, não passou o seu nome no comitê gestor. Falou, tudo bem. Naquele dia a mãe dele tinha falecido. Então, assim, ficou um negócio muito mal. Eu me senti muito mal também. E naquele dia foi a minha última reunião do CG. Eu não participei mais de reunião. Porque depois disso também bateu a síndrome de ansiedade que eu tive. E aí que a cabeça... Acho que tudo isso aí corroborou um pouco para que eu chegasse no ponto de estresse que eu cheguei. E hoje eu admito isso, sabe? Hoje eu enxergo mais para trás e admito que toda essa pressão, não era a pressão do Santos, mas era a de você não conseguir girar a tua roda. Uma frustração até. Frustração. A palavra certa é essa que o meu psiquiatra falou. É frustração. Então, fiquei frustrado por uma situação, admiti que não dava para continuar, certo? Por N situações. A partir dali, o Klaus também saiu. Eu falei para o Klaus, olha, eu quero te pedir desculpas por isso. Eu representei o clube até onde eu pude. Hoje não estou mais, pedi afastamento aqui, porque eu estava nessa situação. Mas você, como ser humano, acho que não é esse o tratamento. A minha amizade continua com ele até hoje. Você Portas entendeu? abertas, né? E tanto é que começou o nome dele rodar, eu mandei um WhatsApp para ele e mandou logo de cara uma gargalhada, né? Eu vou te mostrar o que ele escreveu só depois do programa. Aí... Não é coisa boa, não é coisa ruim, não. E a partir disso aí, o Renato Gaúcho parece que ficou negociando direto com o presidente, não deu certo, não rolou. Também não sei se seria, naquele momento, o salvador da pátria, não sei, mas era o momento de se tentar alguma coisa, né? E mais alguns reforços que deveriam vir. Não tenho dúvida disso. Isso já vinha sido pedido desde janeiro. Vou te perguntar de reforço, Quaresma. Hoje, o presidente disse que equacionou parte da dívida. E está tentando devolver agora o Romúlio, tentando negociar Angulo. Parece que está uma rescisão de contrato com o Goulart. Mas vamos com o cenário do jeito que está, sem essas rescisões, sem essas devoluções. O presidente hoje disse que equacionou a dívida. Dá para ir na janela agora de julho, trazer uns reforços? Não sei te falar. Não sei como que está o caixa. Mas estava terrível, né? Estava antes? Feio. Estava bem ruim. Mas, novamente, você fica 3 dias sem comer? Não. O futebol também não pode ficar O Atlético 3 meses sem apoio, sem mudança, sem consideração. Entendeu? O Atlético deve 1 bilhão, cara. Então, e tá contratando. Tudo bem que tem um cara colocando dinheiro, o Corinthians está endividado. Quem é que é o cara que põe dinheiro? O Atlético tem um cara que põe dinheiro. Os times têm mais receita, tem mais visibilidade, tem tudo isso que entra na conta. Mas tem que ter criatividade, pô. Você não tem time, você não tem receita. Se você não tem time, você não tem ativo produtivo. Exatamente. Se venderam, então vamos lá. Se o Kaique estivesse num Palmeiras que está em alta, por quanto ele sairia vendido? No mínimo 25, 20 milhões de euros. Se você está com um time onde você não tem competitividade, o teu ativo também é desvalorizado. O João Vitor do Corinthians... Então você precisa apontar isso dentro do futebol. O João Vitor, zagueiro do Corinthians, ele foi vendido, só um minuto, ele foi vendido 50% do passe dele, 50, por 8 milhões. 25 anos de idade, pro Benfica. O Santos, que tem o Kaique, que eu particularmente acho mau jogador. Eu não gosto do Kaique jogando. Mas ele tem 17 anos, capitão da seleção brasileira sub-20, eleito ali pela revista inglesa lá como entre os 50 jogadores mais promissores do mundo, por 7 milhões. Aí tem aqui, o Lanes mandou o print. Ó, apenas de luvas e comissão, empresário e jogador vão receber praticamente o mesmo valor que a instituição vai lucrar com a operação. Tá dizendo aqui,
você pode até falar. Santos já tinha sido estuprado com o Caio Jorge e a desculpa foi o contrato. Acontece novamente e agora com o contrato longo. O Santos uma piada. A torcida está indignada com esse tipo de operação. Não vou falar daquilo que eu não participo. Sim. Tá certo? Não sei qual foi a negociação, não sei qual o problema que deu, não sei se o menino quis sair porque está sofrendo pressão, mas existe uma desvalorização muito grande de quem é atleta de defesa e um atleta de ataque. Isso é normal. O que vale 10 no ataque, vale 3 na defesa. O Kaique é promissor, é defensor, é. Tava jogando bem? Não. Por esquema de defesa, esquema tático, esquema do treinador? Então é o seguinte, treinador, não põe mais pra jogar porque você não vai desvalorizar meu atleta. Cadê o cara pra falar Cansei de isso? falar isso aqui. Quem é o cara que chegou e falou, treinador, eu preciso que o Marcos Leonardo faça... Não, vou mudar, o Marcos Leonardo não. Eu vou falar quem é o cara. O cara é o Quaresma que não tava lá. Volta o C, o JJ. O JJ precisa fazer 3 jogos bons que eu preciso repassá-lo para um outro jogo. Quem é que conversa isso com o treinador hoje? O Quaresma que não tá lá, pô. Não estou falando... Hoje não é... Hoje nessa gestão. Nós Hoje em dia, perdemos valores de atletas por conta de egos de treinadores. Sim. E futebol não vive disso. Pega os caras que vivem no futebol. Muitas vezes eles sabem que precisam fazer um jogador e aquele jogador precisa ir, entendeu? Para você poder ter uma alavancada no clube, todo mundo receber salário em dia. Isso é do futebol, gente. O Rodrigo Marino mandou uma aqui. Quaresma, você considera que foi enganado pelos notáveis do PIB brasileiro? Você é código de Essa daí foi boa pra caramba. Não, os notáveis. Schalke, Berninger, os caras que eram Rodrigo. os figurões, pô. O Rodrigo, então, tu é meu amigo e inimigo. Virou inimigo mesmo, já entendi. Ele Fogueiraça, virou né? inimigo mesmo. Na verdade, não é isso. Você tem que ter uma opção. E a opção foi essa. Bom, a gente tava falando... Só rapidamente, Caio Jorge, foi boa a venda? Não. Na época? Não. E eu conversei com ele. Mas ele também colocou o Santos na parede, né? Aí eu vou falar pra você. Eu tive uma conversa de meia hora com ele no treino. Falei, não sai assim, você é menino da vila. O Lucas Veríssimo, se ele estiver ouvindo, ou se alguém for passar pra ele, pode perguntar. Eu falei pra ele, teve uma reunião, ele e o Cuca. Eu falei, você vai sair daqui com o menino da vila. Nós não vamos deixar queimar teu nome por essas coisas. O Pituca, a mesma coisa. Pode perguntar se eu não entrei com eles e falei, vocês vão sair nessa situação. Aliás, o Pituca nem queria sair. Tá? Mas aconteceu isso. Agora, o Caio Jorge, eu falei pra ele, você não pode sair, você é menino da vila, tal. Mas as condições que foram armadas para levá-lo foi tão cabuloso, que a gente falava antigamente, entendeu? Que a coisa já estava totalmente amarrada ali. Infelizmente. Ele já tinha se arranjado antes. Eles já sabiam o que eles iam fazer. Então, essa atitude eu não gostei, não aprovei. Certo? Por isso que tá machucado. Não desejo mal contra ele, mas todo jogador da base que sai, Neilton, Diego Cardoso, tem uma lista aqui. Yuri Alberto. Não sei se é isso, Os mas caras... eu falo pra você assim. Ele cresceu hoje. Isso eu posso falar porque eu participei, tá certo? Mas se ele tivesse gratidão ao Santos, renovava o contrato e fosse depois, pô. Exatamente. Como fez o Veríssimo. Exatamente. Que segurou a onda e depois Mas, valorizou para ser vendido. Mas às vezes... O Santos investiu a vida inteira nesse cara para fazer isso, pô. Que vai fazer diferente de um Gabigol que saiu daqui com 19 e não foi... Nem treinava lá. Alguém acha que vai sair daqui, já vai encher o bolso de dinheiro, é o que interessa. Cada um tem um pensamento. Tá certo? E aí você, como diretor do clube, tem que preservar a instituição. Porque o executivo, muitas vezes, não é do clube. Ele também passa no clube. Então, o diretor tem que estar discutindo essas coisas para proteger a instituição. O pessoal do Baixada Esporte aqui, do Guido Bortolomazzi, está dizendo que cadê? O Kaique não aceitou. O Kaique ainda não aceitou a proposta. Ótimo. Eu acho que isso, no final das contas, é bom. Acho que o Santos tem que vender. Porque o presidente vem falando há algum tempo que o Santos precisa vender. O Dracena vinha falando isso. Acho que uma coisa que o Dracena fez de bom... O Santos vai precisar vender. Sim. Porque não tem faturamento... Não tem de onde vir dinheiro. Até o final do ano. Sim. Isso é fato. Então, e aí que tá. E a torcida não pode se iludir de que o Santos vai vender, vai ficar com uma grana para contratar alguém. Não, é pro fluxo de caixa. Mas aí, espera um pouquinho. Mas para você saber que você tinha um fluxo de caixa desse, você tinha que ter
avaliado o teu ativo lá atrás para saber quem você poderia vender agora. O futebol você tem que andar no mínimo 6 meses na frente. Agora você tem que estar pensando em dezembro. O teu planejamento ele tem que ser um planejamento onde você entenda o seguinte: quem eu vou vender em dezembro para entrar o ano? Eu vou vender o... Fala qualquer um do João Paulo, pelo amor de Deus. Hoje pode ser o Marcos Leonardo, que tem o mercado, ou o Ângelo. São atacantes que vendem João Paulo mais. não vai sair, porque existe uma outra situação, o João Paulo não sai mais. Tomara que aconteça Continue isso assim, não sair. Mas vou vender o João Paulo no final do ano. Eu preciso fazer uma evolução de negociação para que o João Paulo chame o empresário dele e fale: preciso vender. Hoje ele está em alta, eu vou vender ele por 12 milhões. Exemplo. Essa programação tem que ser feita agora. Eu não posso deixar chegar no final do ano, vou pensar quem eu vou vender. Tá? Se foi feita a programação para vender o Kaique agora no meio do ano, não deveria vazar essa proposta que vazou de 7 milhões ridícula. E pro Almeria. Tá certo? Então, Caraca. você entendeu? Aí é o futebol. Você é expert no futebol. Não, isso é o que acontece no futebol. Pega qualquer um que fale do que nós estamos falando aqui, de estrutura, de dentro de CT, de estrutura de diretoria. É isso que acontece. Não tem nada fora disso. Eu sei que o Edu tinha um planejamento. Eu sei. Tá certo? Eu conversava com o Edu de vez em quando. Mas acaba não acontecendo. Como, por exemplo, ele tem a opinião de um treinador. Não foi aceito, veio um outro. Ele deixou de trabalhar por causa disso? Não, continuou trabalhando. Então, assim, as pessoas precisam ajudar o clube, mas precisam ajudar na direção certa. Precisa ter um planejamento correto disso. Eu não queria vender o Luan Pérez e falava pro Luan: não vou te liberar enquanto não tiver um outro de tal qualidade. O Luan também foi parceiro, né, cara? Foi, o Luan Pérez. O Luan é um cara de caráter, pô, e gosta do Santos, cara. Ontem eu tava vendo o jogo. Ele teve aqui, pô. Tava vendo o jogo. Entendeu? Então o Luan foi parceiro, muitos criticam o Luiz Felipe. O Luiz Felipe tá ali no banco, ele não reclama. O Luiz Felipe joga, vai, Cara, eu gosto do ele Luiz Felipe. apoia, os caras criticam, mas jogando bola. Eu não estou falando de jogar só bola. Eu não acho ele, cego. É de caráter. Eu tô falando, por exemplo, que se eu tivesse lá, eu brigaria e não teria vendido o Alisson. Pô, mas tu é burro, tem que vender o Alisson, porque o Alisson não joga a bola. Mas pro elenco o cara é fundamental, né? Eu preciso né? ter dentro do milhão, elenco Alisson. quem que briga pelo elenco, quem que vai no... 700 sabe? mil, Alisson. Não, Acho é que foi- que faz uma proposta Acho que 900 mil. pro Foi Alisson. 1 milhão. Nem 1 milhão. Não é o valor de venda do Alisson. É o valor agregado, o que ele É o traz valor pro agregado. grupo. Você já imaginou se tem ele e o João Paulo agora? Não tem pra ninguém, cara. É isso aí. Pô, Quando você Vestiário, né? Vestiário muda, volta cara. lá atrás, quando você pega, acho que ninguém aqui pegaram, assim, o Chicão. Veio de São Paulo, era um líder nato. Ele veio de São Paulo, o Chicão era o líder. Rodolfo Rodrigues era o líder. É uma pessoa que chega ali e vai falar: o Alisson é esse líder. Pô, se tivesse ele, Maicon e João Paulo, que o Maicon também é um cara E aí assim. você pega o processo do Alisson, vendido ou não, pô, ele ganhava aqui 200, foi ganhar 400 por 2 anos. Pô, faz o seguinte, eu te pago 300 em 3 anos. Mas você vai fazer ajuda nossa no campo, ajuda nossa no atleta. Se identifica, É pô. isso. Faz Isso. essa introdução da galera Quem da olha de base. Né? fora fala assim: não tem isso. Tem. O Felipe Melo fez isso no Palmeiras. O Felipe Melo, por muito tempo, foi líder de todo mundo ali, comprava a briga pra eles como o Alisson compra. E isso, às vezes, tira a responsabilidade do mais novo, ele fica mais aliviado pra jogar. E tem uma referência ali de caráter, de Vou ficar conduta. atrás do Felipe porque ele vai comprar minha briga. Exatamente. Nós Deixa temos... Tu acabou de falar, né? O futebol você tem que estar 6 meses à frente, né? E a gente vinha falando isso no carro. Semana que vem abre a janela e parece que não tem planejamento. Ninguém. O Flamengo contratou Palmeiras, Corinthians. O Santos, você não tem nem. Não tem nem o Santos não tem. O gerente não tem o diretor, não tem o executivo, não tem técnico. Só tá falando em venda. O elenco já é mais do que enxuto. E vamos perder a janela, né? E hoje, se você olha o banco de reserva do Santos, só tem moleque, não tem um jogador, cara. O Eduardo Não Filete desmerecendo aqui os caras, eu tô falando, não tem um jogador concluindo. pronto. Aí você coloca no time do Santos, pô, Kaique, 17 anos, Marcos Leonardo, 19. Qual o cara experiente? O Maicon, 17. o João Paulo, que é um líder que tá aí desde sempre, que é um menino da Ah, vila. já tem 25, né? Mas é o que eu tô falando, mais experimentado. 26. Lucas Pires, 20. Felipe Jonathan, que é um dos líderes do Do grupo. 23 anos. Então, assim,
Batistão, que é um pouco mais experiente, tem a... Aí você fala, Além que pô, o Santos o não que é vai um ser do Santos? Velho. Agora, só rapidamente. Dá pra falar quem era esse nome de preferência do Dracena aí? O técnico de preferência dele? Não, eu acho que foi vazado isso na época. Eu não lembro dessa. Era português. Você que tinha um nome novo. Vai falar, o Eduardo Filetti, nosso Ó, companheiro. o Rubem tá aqui. falando que já encerrou o programa, a gente não quer te obedecer. Só um minuto, a gente já vai terminar já. Então, o Eduardo Filetti, Quaresma, tá falando aqui, ó, o diretor tem que proteger a instituição mesmo. O Kaique foi colocado e não estava maturado e pronto. O Santos precisa de dinheiro para pagar a folha. Concordo com o Quaresma, temos que pensar na frente. Então, talvez o Kaique, por exemplo, ele foi fritado, entre aspas, ali pelo Bustos. Jogou fora de posição, deu uma queimada. Não seria o caso agora, ao invés de fazer uma venda esdrúxula dessa para venda, porque a janela tá abrindo agora. Segura mais um pouco. Segura um pouco mais o cara, vê o técnico que vai trazer, fala, pô, você gosta do cara? Capitão da seleção sub-20, dá pra aproveitar ele? Vai usar o jogador? Tem como... Aí você valoriza o cara, ele não sai na baixa. Mas vai vir quanto esse treinador? Então, mas tem que vir logo. Mas é uma questão que o Quaresma já colocou. Tem que vender porque precisa de fluxo de caixa. Então, mas é aí que tá o X da Santos questão. não tem dinheiro. Tem muito torcedor que chama a gente e fala, pô, agora quem o Santos vai contratar com esse dinheiro? Ninguém, vai pagar salário, vai pagar dívida, vai pagar incêndio. E vai vender mais jogador, porque um só não vai adiantar. Daqui a pouco vai o Ângelo, vai o Marcos Leonardo. E assim, ó, tanto aqui no chat quanto no dia a dia, a gente vê que muita gente coloca a culpa no Rueda. Vou te falar, audiência top. Mas- Nossa participação. Tem que vir Obrigado, mais vezes obrigado, aqui, pô, que obrigado. é isso. Mas Caras vão ter que Ele, vir mais na vezes. minha volta, ele pôde bater no Você falou que se tinha 2, aqui dá pra contar mais de 2, hein? Ah, não, eu vou te falar. Tem uma Pessoal, galera Vitor que fala. Nogueira, Quaresma Gustavo vai ser Maciel. candidato. Não. Pergunta se ele vai ser candidato. Tem nada disso agora, não tem nada disso. Olha, eu vou falar pra você Fala, com só quero saber muita de ir pros tranquilidade. Estados Unidos dar uma Bem viajada. provável ano que vem não seja. Eu ainda não tenho essa disponibilidade aí por causa das minhas coisas, do meu negócio. Então, assim, bem provável que eu não seja. Não estou cravando, mas bem provável que não. Mas eu estou para ajudar o clube. Top. Ponto. Eu não preciso de cargo para ajudar o clube. Eu não preciso de nome para ajudar o clube. Ajudar porque eu amo o clube. Ponto. Como eu tenho certeza, o Rodrigo está brincando aí, me pondo em fria, eu tenho certeza absoluta, porque a gente sabe quem são as pessoas que podem ajudar. Não estou aqui defendendo ele nem nada. A gente já teve altos paus e tal, mas a consideração que eu tenho por ele é a mesma. Eu estou falando que são pessoas que a gente sabe que vai brigar pelo clube. Ah, mas se vai ser presidente, se não vai ser, é outra situação. O que nós precisamos é parar um pouco dessa massa negativa, sabe? Que tá batendo toda hora. E que quando o clube pede 2, 3 jogos, tudo bem, perdeu, tem erro de planejamento, tá. Mas nós precisamos parar também de ficar jogando muita fogueira para o clube cada vez baixar mais. Nós temos que levantar o clube, gente. Nós temos que buscar, a diretoria tá errando, vamos ajudar a diretoria no que pode. Ah, mas o Rueda não quer ouvir. Fala com o comitê gestor, fala com o teu amigo que é conselheiro, procura trazer isso. Às vezes eu vou em reunião de conselho e eu vejo os conselheiros lá, e aí colocando, não, olha, a gente não pode jogar com 4. Conselheiro não é para isso. Na reunião do conselho tem que se discutir a pauta do conselho. Conselheiro quer falar de futebol, quer discutir futebol, Fala na arquibancada. vai um dia lá no CT, marca com o presidente e fala, não estou gostando disso. Não, as coisas se misturaram muito, se perdeu muito do que era. Ah, mas tem muito conselheiro. São outros pontos que nós temos que discutir. Mas a questão futebol, que é a principal, a gente está jogando pá de cal, sabe? Querendo enterrar, nós precisamos mudar. Porque quando falam, ah, mas o elenco tem vagabundo. Não tem. Não tem. Aí vão falar comigo, bom, discuta, se eu tivesse 2 ou 3 ou 4 ou 5, eu falaria. Não dá isso. Agora, a gente precisa dar mais ouvidos. O CG precisa dar mais ouvidos às pessoas que conhecem um pouco o clube, sabe? Tem vários conselheiros ali, efetivos inclusive, que conhecem muito o clube. Precisa se dar ouvido a isso, precisa dar ouvido ao futebol. Nós precisamos melhorar o clube. Não é interessante para ninguém esse clube cair. Não é interessante para ninguém ele ficar sem ativo para venda. Não é interessante para ninguém, e eu vejo isso, as situações que nós estamos passando, porque as sequências de jogos são horríveis. É verdade. E aí fica todo mundo, pô, é time, é treinador, é presidente, é CG, é estádio, é CT. Pô, não chega a consenso nenhum.
Nós precisamos parar. Eu estou aqui falando em nome meu, como torcedor, pelo clube. Vamos parar, vamos tentar juntar. Vamos tentar buscar alguma solução para isso. Ah, não tem nenhum milionário que vai pôr... Um mecenas, né, que vai dinheiro, colocar a que grana. nem o Atlético, que nem o Palmeiras. Abre a carteira, Rueda, você tem um dinheiro. Mas nós também não vamos ter o dinheiro do Flamengo, porque lá o volume das coisas dele É diferente. é fora do limite. Só de venda de camisa é um negócio absurdo. O Paris Saint-Germain, quando contratou o Neymar, ele vendeu tanta camisa que ele pagou, parece que 1/3 da contratação só por venda de camisa. E a gente não tem esse volume, nós precisamos pensar em soluções. Não é só cobrar estádio, não é só cobrar CT, é tentar... Pô, tem um terreno lá em Peruíbe de 70 mil metros quadrados que pode ser comprado. Pô, traz essa ideia pro CG. Bom, o CT lá em Peruíbe, não tem terra aqui em Santos, não tem terra em Cubatão, não tem terra... Faz em Peruíbe. Pra Grande tem, hein? Eu moro pra Grande tem, hein? O que eu tô querendo aqui é entendi. fomentar a positividade pro clube. Porque a gente fica triste, cara. A gente passa mal. Muito. Eu não fui na Vila mais. Eu não fui. Falo isso com dor no coração. Porque toda essa frustração que você falou, não só ela, mas também o processo como se teve, você fica frustrado, você fala... Pô, aí eu fico vendo a televisão e falo, meu Deus, caramba. É chato. É até um desabafo aqui que eu estou fazendo hoje, porque eu refleti muito isso aí, sabe? E a gente precisa mudar o clube. Urgente, né? Quaresma. Putz. Obrigado pela tua presença aqui. A gente agradece. Foi excelente. Paga o café na padaria. Eu tô na padaria. Nem o café pagou. Não, fica tranquilo. Tem o pós agora. O Rubem tá desesperado aqui que a gente precisa terminar. Pessoal, a gente agradece demais a presença do José Renato Quaresma. Pra gente foi uma alegria enorme. Aproveita, dá um like antes de ir embora. Dá um like aí no nosso programa. 013 Esportes, _ Baixada é o nosso Instagram. Nos siga no Instagram, porque a gente tem feito bastante coisa. O Quaresma até me disse que vai participar de uma live com a gente qualquer hora dessa. Brincadeira, mas já tô convidando no ar. E boa, esse Thiago. Mês tá recheado, a gente ainda vai ter... Provavelmente... Estamos vendo do Fabiano Fará, que já se colocou à disposição. Tem o Madison. O Madison é agora agosto. O Will do Resenha da Vila. O Pepe, Canhão da Vila, participar com a gente também dia 25. Então... Obrigado pela presença de todos. Rogério, obrigado. Gustavo. Falamos pouco do resultado do Santos ontem, mas foi uma alegria o Santos ter vencido. Diga, meu amigo, que nós estamos em cima da... aqui, ó, pro Vitor Nogueira, pro Claudinho em Maringá, a gente agradece, a Michele, muita gente que participou, pessoal. Desculpa não ter dado atenção devida, porque foi um papo muito gostoso com o Quaresma, Gustavo Maciel. Desculpa falar muito, viu? Desculpa. Não. É isso. Nós vamos tentar fazer uma parte 2 aqui, né? O Quaresma vai ficar maluco. Vai falar, de novo. O Santista realmente tá contigo, Quaresma. É o que eu posso dizer. Porque ele tem que estar com o clube. Eu volto a dizer, tem que estar com o clube. Nós precisamos estar juntos. Exatamente. Vamos estar todo mundo junto, que eu acho que é importante. Ó, e rapidamente no pique. Santos e Corinthians, palpite. Vamos fazer live pré-jogo, hein? Eu acho que dá, hein? Então vai, manda aí. Eu acho que dá uns 4x0 e pênalti. 5x0, porque se for pro pênalti, tô com trauma de pênalti. 5x0 Santos. E você, Quaresma? Razão ou emoção? Faça sua ponderação pessoal e... 2 que a você 0. acha? 2x0? Acho difícil reverter os 4, mas eu acho que dá pra ganhar e assim pelo menos apaga um pouco a imagem ruim que ficou. Eu também acho que o Santos vai fazer um jogo bom. Vai ser 2x1 pro Santos. Se pudesse dar 10 pro Giovani, né? Acho que não podia acreditar, né? Opa. Acho que o Santos não passa, infelizmente. Mas eu acho que o Santos vai começar a resgatar ali sua autoestima nesse jogo. Pessoal, desculpe que a gente não conseguiu ler o comentário. Hoje foi muito movimentado. Obrigado pela participação, pela audiência de todos. Quaresma, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você possa participar mais vezes aí com a gente, que foi um prazer. Papo gostoso. Um abraço, até sempre. Deus existe e vamos com tudo. Valeu.